Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Papo Legal, o podcast da UAB Divinópolis. E hoje nossos convidados são doutora Vandriane Mello, doutor Alexandre Firmino, componentes na nossa comissão da pessoa com deficiência. E hoje o tema a ser abordado é capacitismo. E vocês devem estar pensando o que é capacitismo. E eu já vou fazer a pergunta para a doutora Vandreane para nos explicar sobre esse assunto. Muito obrigada, doutora Ellen. Prazer estar aqui falando com os advogados, no Papo Legal. O capacitismo é uma discriminação em razão da deficiência. Ele é comumente praticado por uma pessoa sem deficiência que pré-julga, a forma anatômica ou psicológica de uma pessoa com deficiência. E subentende que essa pessoa não tem capacidade de exercer atividades comuns da vida normal. Sobre o capacitismo, doutor Alexandre, o senhor acha que as pessoas, ao fazer esse julgamento ou pré-julgamento, é por desconhecimento, por cultura, ou será que seria mesmo por vontade? Às vezes é todas as opções. Interessante. Acontece às vezes do recreativo, piadas que está no utilitário comum, que a pessoa talvez fala sem perceber. Eu posso dar exemplo, tá mais perdido do que cego em tiroteio, por exemplo. Um ditado muito comum. Muito comum, e igual esse tem outros vários. Então muitas vezes é sim recreativo, outras vezes é para ofender, e muitas vezes é por falta de conhecimento mesmo. Por isso que nós estamos aqui para trazer essa informação e evitar que o capacitismo faça parte do nosso dia a dia. Qual a importância dessas informações corretas? Porque quando a gente fala sobre isso, por exemplo, eu não sou a pessoa indicada a falar sobre uma questão de uma deficiência visual, como, por exemplo, ele citou. Por que essa educação hoje ela é tão importante? Lembrando que vivemos um mundo hoje muito polarizado, onde as pessoas pensam que talvez você modificar um linguajar antigo seja um mimimi. É importante a gente trabalhar isso, na sociedade. Eu sempre falo que a educação é primordial, porque não adianta a gente cobrar uma postura diferente se a gente não ensina a postura correta. A gente fala muito, da inclusão e de combater o capacitismo, mas a gente não vê essa informação chegar. O que seria, o capacitismo? Hoje a gente consegue definir o capacitismo em vários aspectos. Arquitetônico, que é a falta de estrutura, de acessibilidade, não só para a pessoa com deficiência, mas para todas as pessoas, porque a acessibilidade não é só para a pessoa com deficiência. E é importante combater por quê? Uma pessoa com deficiência, hoje em dia, quando ela não tem uma incapacidade civil, então ela exerce todos os atos da vida. Então ela namora, ela trabalha, ela se casa, tem filhos, e quando ela é medida por uma condição dela, ela é reduzida, bem dizer, a nada. Então é muito importante a gente trabalhar as habilidades. Eu reforço sempre, a importância das habilidades, de trazer não só a deficiência, porque hoje em dia, às vezes, você vê uma pessoa na cadeira de rodas e você entende que ela está ali na cadeira de rodas, ela está limitada, e não. Claro que ela tem inúmeras barreiras, inclusive, arquitetônicas, entretanto, ela tem a vida civil ativa, tem relacionamento, tem amigos, gosta de passear, gosta de se vestir. Então, é importante a gente estar sempre trazendo, que a discriminação em razão da deficiência é uma forma de capacitismo. O doutor Alexandre trouxe, o capacitismo recreativo, que a gente vê muito, a piada, que é o tom de brincadeira. E, às vezes, também acontece no leito familiar. A família considera que aquela pessoa ela é especial. A gente ouve muita expressão assim, eu tenho um filho especial, porque a pessoa não consegue falar que tem um filho com deficiência. Então esse é o capacitismo que a gente chama de capacitismo recreativo também, que é quando a família não assume, não reconhece a pessoa com a deficiência e coloca ela como pessoa. Por que é importante hoje? A gente não fala deficiente, a gente não fala, portadora de deficiência, porque a deficiência não é uma arma que você porta e quando você quer guardá-la no guarda-roupa, você vai lá e guarda. Então a deficiência é uma condição. Ela não sai da pessoa, a pessoa nasce com essa condição, às vezes fica durante a vida devido a um acidente ou uma doença,
gera deficiência e ela vai ter a deficiência para o resto da vida. Então, isso é importante a gente reforçar. Trabalhar as habilidades, ensinar. E o educar é muito importante, a gente ensinar como é o termo correto. O termo correto, pessoa com deficiência. Desde quando, Vandriane, esse termo é o termo correto? Desde a ascensão da Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, de junho de 2015. Então, a gente já vai para 10 anos da nossa Lei Brasileira de Inclusão. Qual que é o objetivo, por exemplo, da inclusão, quando a gente fala sobre essa questão de limitar uma pessoa com deficiência com termos e palavras? Eu penso assim, a capacidade nossa de fazer as coisas no dia a dia não deve ser reduzida em razão de uma deficiência. Ele tem condições. Ele tem condições de ocupar uma vaga de emprego. Ele tem condições de namorar. Ele tem condição de ser feliz. Então, é uma situação que a gente pensa pelo lado da humanidade mesmo. Ele é um ser humano. A pessoa com deficiência não deve ser reduzida, como a nossa colega acabou de dizer, àquela deficiência. Ela é uma pessoa antes de tudo. E ela é uma cidadã com direitos e deveres como todos nós, né? Exatamente. E às vezes a deficiência dela pode ser derivada de diversos fatores, mas independentemente, aquela pessoa deve ter oportunidade de ocupar vagas em escola, deve ter oportunidade de ocupar vagas de emprego, deixe que ela consegue. O momento que ela às vezes vai conseguir acessar alguma coisa que a gente sem deficiência é mais apto, ele talvez pode demorar um pouco, mas ele vai conseguir. Ela é capaz. O capacitismo ele vem para reduzir a capacidade da pessoa com deficiência. Não faça isso. É importante que a pessoa olhe para o seu filho, ou seu irmão, ou seu amigo, entenda, ele tem capacidade. Sim. E às vezes a capacidade dela não está acontecendo naquele momento que você está se reduzindo a ela a nada, não está deixando que ela brilhe. Então é importante entender para respeitar. E patrocinar aí sempre uma informação correta. Existem projetos aí governamentais para poder educar a população nesse sentido? Sim, a gente tem o projeto Viver Sem Fronteiras, que é um projeto do governo federal, o Viver Sem Fronteiras e o Viver Sem Limites. O Viver Sem Fronteiras, ele é mais do âmbito social. O Viver Sem Limites já é justamente isso, a questão de não ter limites em razão da deficiência. Ainda está em fase, né, de engatinhar, apesar da legislação já ter 10 anos, pouco se fala ainda de capacitismo, pouco se tem conhecimento. Mas sim, o termo surgiu com o advento da legislação, a Lei 13.146 de 2015, que é a nossa Lei Brasileira de Inclusão, e a partir do artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, que traz a discriminação como crime, né, com pena de prisão, inclusive, e a partir disso começou a se falar de capacitismo, porque a partir da lei, a pessoa vem primeiro que a deficiência, primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Então, aí surgiu o termo capacitismo, que é a discriminação em razão da deficiência. É trabalhado, a gente teve, né, o ano passado em Brasília a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e tivemos aprovações de alguns decretos lá na própria reunião, mas alguns decretos dependem de legislação complementar, então ainda estamos engatinhando. Mas sim, o termo já é dentro da pauta, é bastante trabalhado, é importante cada vez mais este espaço aqui, ter esse espaço para que a gente possa falar, porque eu sempre falo, né? Sem conhecimento a gente não inclui. Então a gente precisa conhecer para incluir. Isso mesmo. E caminhando aqui para o final, né, eu tenho muito orgulho de ter essa comissão com essa pauta aqui dentro da subseção, né, não só a doutora Alexandra, como a doutora Vandriane, inseridos em duas comissões muito importantes, que é a Comissão da Pessoa com Deficiência, né, dos direitos e defesa da pessoa com deficiência, e o direito na escola, porque aqui nós estamos falando de uma coisa muito importante que estão interligados, né, que é o acesso à informação de qualidade e a nossa missão, que é levar isso, direito, cidadania, à população. E eu já quero aqui que cada um de vocês explane, já para o final, quais são os planos que nós, né, enquanto comissão, enquanto subseção, o que nós podemos fazer para que a gente leve essa informação, seja no espaço aqui da OAB, seja através de palestras, o que nós podemos fazer mais no nosso dia a dia, doutora Alexandra?
eliminar do nosso dia a dia palavras capacitistas e, ao mesmo tempo, não basta ser uma pessoa que não cometa esse tipo de ação. Quando ver, quando ouvir, tente educar, tente falar com aquela pessoa, olha, esse termo não é legal. Claro, tem uma abordagem humanizada, mas é o que nós acabamos de falar, educar. Comece dentro das nossas casas, nossos filhos, fazendo-os entender que uma pessoa com deficiência precisa ser respeitada, que ela vai conseguir ter acesso à educação, à segurança pública e todos os demais direitos comuns a todos os brasileiros, mas que a gente precisa, antes de tudo, entender que o capacitismo é crime. E é um preconceito, ele não pode fazer parte da nossa vida de forma alguma. A minha visão e a minha esperança é uma sociedade justa, igualitária, por mais que pareça uma utopia, mas eu vou continuar lutando para essa utopia virar realidade. E a gente fazendo a nossa parte, eu acredito que a gente consegue levar mais pessoas também a pensarem de forma correta, né? E eliminar isso do nosso dia a dia. Não é mesmo, doutora? Isso. Eu falo que o autopoliciamento é muito importante, porque, claro, que vivemos, né, culturalmente, foi ao longo dos séculos, foi estigmatizada a pessoa com deficiência, muitas vezes trancafiadas em casa, né? E isso foi quebrado ao longo dos anos. E ainda estamos em construção, ainda se fala muito porque ainda não existe essa inclusão de fato. Então eu acho que a gente tem que se autopoliciar, né, igual o doutor falou, para a gente não cometer, porque é um crime. A gente às vezes fala assim, mas nossa, foi só uma brincadeira. E tanto que aquela brincadeira ofende uma pessoa com deficiência, a gente não tem essa proporção. Então, brincadeira é quando duas pessoas brincam e a gente se educar, se conhecer, buscar informação. Hoje a gente tem a internet que, né, é muito vasta de informação. Busque as informações corretas. A gente tem a legislação brasileira, fica toda disponível no site do Planalto. Então, é possível conhecer a lei. Pega a lei, eu brinco com todas as famílias que eu atendo, que a lei brasileira de inclusão tem que ser parte do corpo da família atípica em Divinópolis. Então, onde que a mãe vai, ela tem que levar a legislação debaixo do braço, para sempre, quando tiver uma dúvida, verifica ali se a lei garante. E eu acho que as pessoas, né, as escolas, as famílias, os empregadores, têm que abrir esse campo de visão para inclusão. Trazer a pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. Ainda temos muitas poucas empresas que têm essa questão, os empregadores que contratam pessoas com deficiência, e muitos ainda respeitando a questão de cota. Então, que a gente saia dessa questão somente da cota, que não seja só por cota, que as pessoas tenham a empatia mesmo de trazer a pessoa com deficiência para o ciclo social, porque a gente é pessoa, a gente tem muito a oferecer, temos muito trabalho a fazer e juntos podemos muito mais. Falamos em inclusão, na definição do capacitismo, na importância da legislação. Eu gostaria que vocês citassem para nós aqui, se houver, algum exemplo clássico, né? Um exemplo aí trágico, eu não vou dizer nem clássico, trágico, de discriminação, levando em conta essa questão da lei. Claro, a gente tem o mais recorrente que acontece, que chega toda semana para nós no escritório, é com relação ao capacitismo negativa de vaga. A gente é até estranha, né? Fala assim, mas negar a vaga é capacitismo? Sim. Se você chega para matricular seu filho na escola e você apresenta o laudo constatando a deficiência do seu filho e a escola fala que não tem mais a vaga, é um crime. E isso é muito comum ainda na nossa sociedade. É uma das demandas que eu mais tenho com relação à negativa de vaga em razão da deficiência. Essa negativa, quando acontece, né, e as pessoas acionam o advogado ou advogada, chega a ser judicializada, ou qual é a medida a ser tomada nesse caso? Eu sempre oriento as famílias a conciliar. Primeiro a gente tenta a conciliação, né? A gente busca a Secretaria de Educação, seja municipal ou estadual, e tenta fazer a conciliação e ver se realmente aquela escola não tem a vaga, por que motivo aquela vaga foi negada. Tem tido resultado, a conciliação, Secretaria de Estado, tanto a municipal quanto a estadual, tem tido esse cuidado, né, de integrar a criança na escola, mas infelizmente ainda algumas escolas praticam a discriminação em razão da deficiência e negam a vaga. Nossa, isso é muito difícil da gente escutar, porque a gente sempre está aqui trabalhando, né, a igualdade de direitos e tentando sempre diminuir essas situações de discriminação. Um exemplo aqui, né, que eu gostaria até mesmo de vocês falassem aqui para nós, nós tentamos melhorar a nossa sede com acessibilidade, né?
o nosso auditório. Daqui a uns tempos iremos começar uma outra reforma também para poder melhorar a acessibilidade para todas as pessoas que vierem aqui frequentar a Casa da Advocacia, que seja um ambiente de fato inclusivo. O que mais que nós podemos fazer, doutor Alexandre? Primeiramente, te parabenizar, presidente, por nos ouvir e entender que precisava ser feita essa reforma. Hoje em dia, quem acompanha a OAB e entrou aqui no auditório viu uma diferença gritante, as marcações, a rampa, e assim como você, a gente indica para todos os demais gestores, empresários que têm o poder da decisão, olha a sua loja, vai aí, confere se a sua loja tem acessibilidade, vê se um cadeirante, vou dar um exemplo prático, mas não me limitando só a eles, mas vê se ele consegue entrar na sua loja para comprar, porque eles também compram. Veja se a vitrine da sua loja não está ocupando todo o espaço, não dá nem para enxergar o que tem lá dentro. Então, dá para fazer. Por enquanto, ouça e se informe. Né? E se conscientize também, né? Coloque-se em lugar do outro. E eu falo também que quando você aborda essas questões que envolvem o comércio, as pessoas têm que entender não só pelo lado da cidadania, já que as pessoas estão deixando, né, de oferecer produtos ou talvez serviços, porque não tem acessibilidade. E eu penso nisso. Nós, por exemplo, né, pessoas que não têm deficiência, pelo menos uma deficiência física limitativa, nós vamos aos locais e compramos onde a gente se sente bem, né? Onde somos bem atendidos. Então, como que a pessoa com deficiência ela irá escolher um local? Ela irá o local exatamente na qual ela consegue acessar e na qual ela é respeitada com os direitos e as limitações dela. Pessoal, eu só tenho que agradecer essa contribuição de vocês para um mundo melhor, não só na área do direito, judicializando, fazendo acordos, conciliando, mas principalmente informando a população para que nós, e eu me incluo nisso, para que cada dia mais sejamos mais conscientes dos nossos direitos, dos nossos deveres e que sejamos também mais empáticos. Muito obrigado, pessoal, pela audiência ao nosso podcast e até o próximo.